Olá, Pastor Marcos Martins. Que bom, que alegria estar de volta trazendo um novo vídeo, uma reflexão da Palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que Deus fale através da sua palavra aos nossos corações. Agradeço a sua vinda até o nosso canal. Assista esse vídeo até o fim. Inicia e chega com ele até o fim, para que a Palavra de Deus possa alcançar o seu coração e você possa ser abençoado por ela. Porque a voz é a minha, mas a palavra é a de Deus. E eu oro para que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, fruto do seu trabalho, que haja paz e alegria no seu lar e que nada falte, pela misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Queria falar com você sobre as 7 promessas de Deus para Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 12, verso 13, versos 1 ao 3, na verdade, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um texto talvez conhecido, mas o fato é que essa mensagem bíblica ela marca, né, a chamada de Abraão, na época ainda Abrão. E é sem dúvida uma das partes mais citadas das Escrituras, pois a história da redenção, não só de Israel, evidentemente, como também de toda a humanidade, ela começa com a chamada gloriosa desse grande patriarca. Nessa chamada de Abraão, Deus coloca a sua voz, a sua ordem para esse chamado, para que Abraão se movimente, né? E Deus começa a construir cores num cenário para uma formação de um povo eleito. E através desse povo escolhido, todos os demais povos da terra toda viriam a ser abençoados e salvos. Mais tarde, isso se tornou possível, evidentemente, por meio de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o mais ilustre descendente de Abraão. Está lá em Gálatas 3, verso 6 e verso 29. Mas essa chamada de Abraão, ela está dividida em 7 promessas. 7 promessas Deus fez a Abraão. Primeira, e far-te-ei uma grande nação. Ou seja, vou fazer de você uma grande nação. Segundo, e abençoar-te-ei. Vou te abençoar. Terceira, e engrandecerei o teu nome. Você vai ser conhecido, você vai ser respeitado, honrado. Quarto, e tu serás uma bênção, porque o Senhor prometeu abençoar a ele. 5, e abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que forem favoráveis a Abraão, que abençoarem Abraão, também serão abençoados por Deus. 6, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que maldiziam Abraão também seriam malditos perante Deus. E a 7, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então há aqui 7 promessas que Deus fez a Abraão. E Deus cumpriu essa promessa a Abraão. Está lá em Números, capítulo 23, verso 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Acaso prometeu Deus e não cumprirá? O Senhor Deus cumpre tudo aquilo que tem prometido. Certamente eu e você temos recebido promessas da parte de Deus. E essas promessas não vão cair por terra sem que se cumpram. Elas vão se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu, diz a sua palavra. E em Deuteronômio, capítulo 1, verso 10, está escrito assim: o Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor falou que ia fazer dele uma grande nação. E aqui já em Deuteronômio 1 e 10, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. Deus tinha multiplicado. Deus é aquele que multiplica as bênçãos na nossa vida.
é aquele que multiplica a paz na nossa vida, é aquele que multiplica o amor. E eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus, incontáveis. Deuteronômio 4, versos 7 e 8. Ao falar da grandeza, dos descendentes de Abraão, Moisés disse assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho? Que grande nação existe, Moisés perguntando, que tenha deuses tão próximos a si, que chegados, como é o Senhor nosso Deus, todas as vezes que nós o invocamos? Então hoje nós podemos fazer a mesma pergunta. Se não for Deus que nos ouve, que nos atende, quem poderia, que outro Deus poderia nos atender? 2 Crônica, capítulo 1, verso 10. Reconhecendo a grandeza da nação de Israel, Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria para liderar a grande nação de Israel, dizendo: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? O povo já tinha se multiplicado, tinha sido abençoado, tinha se tornado uma grande nação. Esse é o nosso Deus. É o Deus que promete e que cumpre. Disse também o Senhor que ia abençoar-te-ei. Deus cumpriu essa promessa, abençoando tanto Abraão como seus descendentes. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 13, verso 2, Abraão fala que Abraão estava enriquecido, rico, próspero. E depois lá no verso 29, o capítulo 29, verso 13, vai falar sobre Jacó, descendente de Abraão, Jacó e Labão, o quanto Jacó foi próspero também. Então, o Senhor prometeu nos abençoar, amado. E assim como ele fez de Abraão uma grande nação, ou seja, multiplicou as bênçãos, multiplicou as posses, multiplicou as riquezas, e depois Deus então disse que abençoar-te-ei, e cumpriu essa promessa, porque fiel é aquele que promete. É o mesmo Deus que hoje nos quer abençoar, que mantém a sua palavra viva e eficaz. Em Gênesis capítulo 26, verso 12, está escrito assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então, às vezes as pessoas chegam a nós e falam: vem cá, você não é rico, talvez o seu salário não seja tão grande, como é que você tem sido abençoado? Tem a sua casa própria, tem o seu veículo, você viaja, porque Deus é fiel para conosco e Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Nós temos essa promessa de Deus. Em Números, capítulo 6, versos 24 até o 26, o Senhor ordenou que os descendentes de Abraão fossem abençoados assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma oração sacerdotal para que a bênção chegasse à vida e ao lar de cada hebreu. E hoje essa oração, ela é extremamente atual, porque eu posso orar por você nessa hora e dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ou seja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te faça próspero, que o Senhor te dê saúde, te dê paz. Nós precisamos fazer essa oração. Provérbios 10, 22, está escrito: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, com a bênção, ele não traz desgosto. Pelo contrário, a bênção do Senhor traz paz, alegria, porque Ele quer o nosso bem. Mas ele diz também que engrandeceu o nome de Abraão. Deus tem cumprido essa promessa, pois o nome de Abraão é respeitado no mundo inteiro.
O nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que compõem as 3 grandes religiões monoteístas do planeta: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genético e espiritual. Essas religiões todas reverenciam Abraão. Em 2 Samuel capítulo 7, verso 9, o Senhor disse a Davi: "E fui contigo por onde quer que andasse. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra." É o Senhor que promete nos engrandecer o nome. O seu nome vai ser conhecido não porque você fez talvez grandes feitos, mas porque a luz do Senhor Jesus, que resplandece sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos torna diferentes. E o nosso nome vai ser engrandecido como uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que não pratica injustiça, uma pessoa que tem generosidade no coração, uma pessoa que veio para servir. Ah, irmão, é assim que Deus age, porque o nosso Deus é fiel. E fui contigo por onde quer que andaste. Deus está sempre conosco, esteve com Davi, está sempre conosco. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome. O Senhor tem eliminado os nossos inimigos. E Ele tem feito o nosso nome grande, até porque o nosso nome está arrolado, está escrito nos céus. Em Isaías 66, 20, o Senhor fez uma promessa aos descendentes de Abraão, dizendo assim: "Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome." O nosso nome está lá também, naquilo que Deus foi preparar o lugar para nós. E quando Ele preparar, Ele vai voltar para nos buscar. E Ele vai nos chamar pelo nome, porque perante o Senhor o nosso nome é engrandecido. Mas Deus diz também: "E tu serás uma bênção." Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para o mundo inteiro. Está lá em Romanos 4,13, é importante que você leia. Isaías 51, verso 2, o Senhor diz assim: "Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei." Quando o povo, os hebreus foram tirados, saíram do Egito, era mais de 2 milhões de pessoas, sendo que Abraão saiu com sua família. Então, é um sinal de que Deus nos prospera, de que Deus vai nos tornar uma bênção. Todos se orgulham de serem filhos de Abraão, Mateus 3 e 9. Entretanto, Paulo, o apóstolo, afirma que os da fé é que são filhos de Abraão, Gálatas 3, verso 7. Gálatas 3, 9 está escrito assim: "De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão." Esse nome que foi lembrado, que foi referenciado por Deus, pelo próprio Deus, é o Deus que engrandece o nosso nome e que nos abençoa com poder. E ele diz que abençoaria, os que nos abençoarem. Abençoaria os que abençoassem Abraão e, consequentemente, abençoa os que nos abençoam também. Deus tem cumprido essa promessa na vida, através da história, pois aqueles que têm abençoado Abraão e seus descendentes têm sido recompensados por Deus. Lá em Gênesis 30, verso 27, 39, verso 5. Em Gênesis 27, do verso 27 ao 9, Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre o seu filho Jacó, dizendo: "Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar." Amado, isso tem um peso muito grande e chega aos nossos dias. Nós somos abençoados por Deus e Ele abençoa aqueles que nos abençoam e amaldiçoa aqueles que nos amaldiçoam. No livro de Mateus, capítulo 25, verso 40, Jesus afirma que
sempre que fizermos alguma coisa aos seus irmãos, a ele estamos fazendo, e por isso seremos recompensados. Tudo quanto fizeste a um desses mais pequeninos do que eu, fizeste a mim. Mas, Senhor, quando é que tiveste fome, quando é que tiveste sede, e nós te ajudamos, ou nós te damos água para beber? Tudo quanto fizeste a um desses mais pequeninos que eu, fizeste a mim, os nossos semelhantes. Por isso que ele abençoa os que nos abençoam. Salmo 122, verso 6, está escrito assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Então nós precisamos orar por Jerusalém, não por causa da promessa de prosperidade tão somente, mas porque o Senhor prometeu a bênção para todos aqueles que nos abençoarem. E diz ainda: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus também tem cumprido essa promessa através da história, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu, através da história, você leia isso, estude isso, não têm ficado impunes. Isso nós vemos até nos dias de hoje, naquela guerra que ocorre lá em Israel. A mão do Senhor, ela está abençoando sempre o seu povo. As nossas guerras não são lutadas por nós tão simplesmente. O Senhor é quem batalha as nossas batalhas. Lá em 1 Crônica, capítulo 16, versos 20 a 22, Deus tem cumprido essa promessa, porque todos aqueles que se levantam contra o povo judeu não têm ficado impunes. O profeta Balaão, por exemplo, reconheceu que não podia amaldiçoar a quem Deus abençoasse. Está lá em Números 23, verso 8. Balaão era um profeta usado, ele foi contratado para amaldiçoar os hebreus, o povo de Israel, mas cada vez que ele ia fazer isso, Deus transformava em bênção. Esse é o nosso Deus, amado. Em Neemias 13:2 está escrito que Deus converteu a maldição em bênção. Está escrito ainda assim que o ímpio, Amã, né, no livro de Esther, capítulo 7, verso 10, está escrito assim que o ímpio Amã se deu muito mal por se levantar contra os descendentes de Abraão. E nós somos a descendência espiritual de Abraão. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, e as suas promessas vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Por fim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem cumprido essa promessa através da história em nossos dias, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Gálatas 3:8 está escrito assim que, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, porque Abraão nos ensinou a ser tementes a Deus, a obedecer a Deus, a ser fiel a Deus, para que possamos ser abençoados por Deus. Em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E nós temos recebido. Oh, isso é muito importante, meu prezado. Gálatas 3:29 está escrito assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Claro que isso está dizendo do ponto de vista espiritual. Concluindo, Deus cumpre infalivelmente as suas promessas na vida dos seus servos. Está lá em Josué 21:45. E quando nós somos abençoados por Deus, amados, essa bênção deve ser assim, extensiva a outras pessoas também. Nós fomos chamados tanto para sermos uma bênção como para ser abençoadores de outras vidas. Muitos querem ser abençoados egoisticamente, acumulando para si bênçãos apenas para si próprio. Porém, Deus chamou Abraão para ser uma bênção, tanto para os seus descendentes como para todos os outros povos, né? Os gentios que somos nós e fomos alcançados por Ele. Então, meu querido, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que você tome posse dessas 7 promessas de Abraão, porque elas estão vivas e eficazes até os dias de hoje. Amém? Você que assistiu esse vídeo até o final, não deixe de dar um like, né? Aperte aí esse positivo,
dê um like, aperte o sininho das comunicações para que você seja avisado quando for subido um novo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, né? E inscreva-se no canal. É muito importante para nós isso porque torna o canal relevante e, por consequência, a palavra de Deus vai chegar para muitas outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida esse final de semana. Que a paz e a misericórdia do Senhor seja abundante na sua vida e na sua casa. Amém.